Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Vamos falar, obviamente, sobre a prisão de Jair Messias Bolsonaro, hoje, inclusive, com o prazo do último recurso decorrido, que deixou muita gente chocada e não deveria deixar, apesar de deixar as pessoas indignadas. Vamos falar sobre qual o plano daqui para frente, o que vai acontecer, o plano de deixar o Bolsonaro de refém para que o sistema escolha quem é o próximo candidato a disputar a eleição com Luiz Inácio Lula da Silva. Vou falar também sobre um golpe que muita gente está caindo aqui. Nós tivemos na semana passada o corte global de tarifas dos Estados Unidos sobre alguns produtos, que impactou também o Brasil, e as pessoas estão achando que foi vitória do Lula. Antes de você achar que eu estou distorcendo alguma narrativa, fica comigo e escuta os fatos, porque a gente vai falar também sobre sanções. O que deve acontecer após a prisão de Jair Bolsonaro? Eu digo a vocês e adianto, eu vou falar um pouco mais no programa, mas eu posso dizer que as coisas não vão ficar por isso mesmo. Mas há a contrapartida, a necessidade de pressão do povo brasileiro. E para isso, nós precisamos da pressão pela anistia. Vamos falar sobre tudo isso nesse programa, que é um programa sério, muito memorável. Inclusive, a gente vai voltar um pouco no tempo para avaliar determinadas coisas, mas eu peço a vocês que cravem o dedo no like, que mande esse programa em todos os lugares que você puder, aperte o botão do repost, envie nos grupos da família, envie o programa para os amigos e envie o programa também para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Se eu não me engano, o canal Paulo Figueiredo Show estava com quase 800 mil inscritos, faltam 400 inscritos, 402 inscritos, para nós chegarmos aos 800 mil. Então, poxa, vê aí se você não é um desses que não está inscrito, olha aí, Paulo Figueiredo Show é o nome do canal, vê lá se você está inscrito e com o sininho das notificações ativados. Claro, a gente tem um canal que tinha 1 milhão de inscritos, que é o Paulo Figueiredo Oficial, mas você só consegue acessar com VPN. E para acessar com VPN, você precisa de algum VPN, e eu recomendo o Proton, cujo link está aqui na descrição, e você, com uma quantia módica de $4,99 por mês, consegue fazer a assinatura do Proton e garantir que você tem acesso a todo o conteúdo, não importa o que o Alexandre bloquear, catálogos de séries e filmes de outros países que não estão disponíveis no Netflix, no Amazon Prime, sei lá, que tem de serviço de streaming no Brasil, e também você também garante segurança para a sua internet, que é o mais importante. Eu recomendo o Proton, é fácil, é só ligar e desligar, e é uma segurança que eu acho que é essencial. As pessoas que usam a internet sem o Proton VPN são pessoas que estão dormindo no Rio de Janeiro sem passar pelo menos uma fechadura na porta de casa. Vamos começar o programa falando... Não tinha como eu começar o programa de hoje tratando de outro assunto que não seja a prisão do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza você já viu essa notícia, mas eu trago ela aqui para que nós possamos comentar alguns detalhes que envolvem todo esse caso. Primeiro de tudo, é importante dizer, todo mundo deve estar neste momento, sim, indignado com a prisão. Absolutamente indignado. Nós não perdemos a capacidade, não podemos perder a capacidade de ficar indignados, não podemos nos tornar complacentes e falar, olha, só mais uma coisa. Não, o sentimento, se você perdeu a capacidade de se indignar, você já está desensibilizado pelo sistema. Então a indignação, a revolta, é o sentimento correto. Mas há um sentimento que eu acho que a essa altura do campeonato ninguém deveria ter, que é o choque. Ninguém mais poderia estar chocado com o fato de que Jair Bolsonaro foi preso. Pelo menos ninguém que me acompanha, ninguém que assiste ao Paulo Figueiredo Show e acompanha o Paulo Figueiredo. Porque você sabe que há muitos anos eu venho dizendo que a prisão do presidente Bolsonaro era inevitável caso ele continuasse no Brasil, e nós já
temos tratado aqui a prisão do presidente como um acontecimento inexorável, ao ponto de que, para o programa de terça-feira, que é o programa de hoje, que você está assistindo aqui ao vivo, eu, na semana passada, já tinha deixado a equipe avisada. Olha, na terça ou na quarta-feira, deixem um espaço grande, porque a gente não vai ter outra pauta senão a prisão do presidente Bolsonaro. Então, a expectativa que o Paulo Figueiredo tinha era de que o presidente Bolsonaro fosse preso esta semana. A prisão acabou acontecendo um pouco antes do esperado. E o Alexandre sempre traz mesmo um componente extra, né, que aumenta a nossa indignação. Mas, no final das contas, não aconteceu nada de fato surpreendente. Eu digo isso porque não adianta fingir que ninguém avisou. É muito fácil agora dizer, não, nós sempre sabíamos. Não, não. Vejam, por exemplo, em 2022, dezembro de 2022, quando eu participava dos Pingos nos Is na Jovem Pan, você vai sentir muita saudade, talvez, o que eu disse à época. O vídeo, a internet tem memória. Bota aí pra gente, Bruno. O sistema de eleição nesse sistema que está aí é uma perda de tempo. E 3, claro, ora, a reputação dele vai ser assassinada com prisão e muito mais do que isso. Ele, seus familiares e os seus aliados. Só um pequeno, para a gente não ficar passando aqui do quanto que eu dizia. Eu falava, ora, é evidente que ele vai ser preso. É evidente que a imprensa vai assassinar a sua reputação. É evidente que seus familiares serão e seus aliados serão perseguidos. Vejam, esse vídeo é de antes até do bloqueio do meu passaporte e das minhas contas bancárias. Bolsonaro não estava inelegível. Bolsonaro não tinha sofrido nenhum inquérito. Ele estava são e salvo. Ele ainda era presidente da República. Meses depois, o Bolsonaro, aliás, um mês depois, mais ou menos, desse vídeo, algumas semanas depois, o presidente Bolsonaro viria aos Estados Unidos. Olha, nem o Trump tinha sido ainda perseguido criminalmente, e eu já dizia o que iria acontecer com o presidente Bolsonaro. É inegável. É a diferença de quem faz análise correta e de quem dá palpite. Veja, se as coisas acontecem. Então, quem estava acompanhando o programa não pode ter este sentimento. Eu conversava com algumas pessoas e as pessoas, oh, meu Deus, você viu? O presidente Bolsonaro foi preso. Eu falei assim, puta, caramba, que absurdo, cara. Como é que a gente está vivendo esse mundo? Mas pessoa, você acredita que ele foi preso? Eu falei, como eu não vou acreditar? Eu estou dizendo que isso vai acontecer há 3 anos. Tem 3 anos. E ao longo desses 3 anos em que eu dava como certa a prisão do Bolsonaro, em determinado momento, muitas pessoas me criticavam. Tem gente que tentou me cancelar. Né? Infelizmente, é uma marca de boa parte da direita. Quando aparece alguém que diverge, fala alguma verdade inconveniente, ou alguma divergência, algumas pessoas preferem se agarrar à mentira do que crer na verdade dolorosa. Me lembra um pouco do imbecil coletivo, do Olavo de Carvalho, né? Parafraseando o Olavo, o imbecil coletivo não era o coletivo de indivíduos imbecis, né? Mas o coletivo de indivíduos comuns, ou mesmo acima da média, que escolhem voluntariamente se imbecilizar. E a aplicação do conceito é perfeita, aliás, porque todos os fatos e evidências acabavam na única conclusão lógica possível, de que o regime iria buscar a humilhação e prisão do presidente Bolsonaro a todo custo. E foi isso que aconteceu. Isso era... Não é porque eu sou um gênio, é porque isso era absolutamente inevitável. E qual o problema de nós não enxergarmos o inevitável? É que nós adotamos estratégias ruins. O presidente Bolsonaro passou todo esse tempo sendo aconselhado de que nada aconteceria com ele. Ora, há uma conversa do presidente Bolsonaro em dezembro de 2022 com José Múcio, atual, conversa privada entre eles à época, não sei se isso nunca saiu na imprensa, mas uma conversa privada entre eles, onde o Bolsonaro pergunta ao José Múcio, que então seria nomeado ministro da Defesa do Lula, eu vou ser preso? Aí o Múcio responde assim, prisãozinha leve, prisãozinha leve.
Já era certo que o presidente Bolsonaro seria preso, segundo o ministro da Defesa do Lula, antes de que qualquer processo sequer tivesse sido aberto contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a coisa mais normal do mundo, em um regime de exceção tirânico, é que os opositores sejam presos. O anormal é que não sejam presos. Eu falo isso, eu sou bisneto do general Euclides Figueiredo, que foi preso não uma, mas duas vezes pelo governo Vargas. Em 32 e em 38. Em 37, final de 37 para 38. É porque isso é o normal. Agora, vejam, o ministro da Defesa fala para ele que ele vai ser preso. Ele sai dos Estados Unidos, do Brasil, em direção aos Estados Unidos, e você fala, bom, teve pelo menos essa visão. Se não tinha como impedir o golpe do Alexandre de Moraes, se chegou à conclusão de que nada poderia fazer em 2022, eu sempre disse a vocês que eu tenho uma visão diferente, que havia coisas que poderiam ser feitas, mas ele entendeu que não, e ele é que estava lá, não eu, veio para os Estados Unidos. A primeira briga que eu tive com o presidente Bolsonaro, o primeiro aborrecimento dele desligar o telefone na minha cara, foi por conta desta questão, onde eu disse a ele que ele seria preso caso ele retornasse ao Brasil, mas infelizmente ele escolheu o conselho do Valdemar, do deputado fulano, do senador Beltrano. E eu me pergunto, onde estão agora estes filhos de umas putas que disseram ao presidente Bolsonaro que nada ia acontecer com ele? Onde estão todos aqueles que disseram que a estratégia, que não podia irritar o Alexandre de Moraes, que a gente tinha que se unir a ele, que tinha que ser dócil, que podia fazer piada no depoimento? Onde estão todas essas pessoas? Onde estão todos aqueles que, aliás, deram o mesmo conselho a Eduardo Bolsonaro? Falaram para Eduardo Bolsonaro, e vamos falar aqui porque o general Heleno e Paulo Sérgio, ambos foram presos agora, e a gente vai falar sobre isso. Onde estão as pessoas que disseram que se a gente fosse bonzinho com o Alexandre, se a gente não enfrentasse, se o Bolsonaro voltasse, os advogados que disseram não fale duro, não dê coletivas de imprensa? Onde estão? Qual foi a concessão dada pelo sistema graças a essas pessoas? Exceto a docilidade, né? Ser dócil, ser o ato de ser uma vítima dócil. Qual foi a concessão que nós tivemos por não lutar? Então, entre a desonra e a prisão, escolhemos a desonra e tivemos a prisão. Esse é o momento de reflexão, de botar a mão na consciência e ver quantos, como diz o Churchill, quantos tiranos terão que ser apaziguados, até que a gente se entenda que não dá para negociar com o tigre com a cabeça na boca dele. A frase do Churchill quase ipsis literis. Ou com a frase do Ronald Reagan. Quantos tiranos terão que ser apaziguados até que nós digamos basta? Quantos? Quantos? Até quando? Qual é a concessão possível a ser feita agora? Agora vão dizer o quê? Não, presidente Bolsonaro, o senhor está preso há 27 anos numa cela dentro da Polícia Federal, mas se você falar alguma coisa, se você não agradar o sistema, se você não escolher o Tarcísio ou quem quer que seja como candidato, então aí o quê agora? Qual é a ameaça que vão continuar fazendo? Qual é a ameaça que será feita? Mesmo vale para as Forças Armadas. Vejam, botem aí a notícia por favor, a notícia do Heleno e Paulo Sérgio presos. Eu vou ler aqui no celular. Não está no meu teleprompter, mas botem aí na tela.
Nesse momento, enquanto assistimos o programa, Helena e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista, diz a Agência Brasil. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal determinou a execução das penas do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Augusto Helena, e de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Generais do Exército e generais de Exército, 4 estrelas, eles foram levados para as instalações do Comando Militar do Planalto, CMP, em Brasília. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão e Paulo Sérgio a 19 anos de prisão. Fiquem tranquilos. Deixa a notícia aí na tela, Bruno. Mas fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que se a gente não pode ir contra o regime, porque se for contra, o que acontece? De que valeu pedir na cara não para não estragar o velório? O Alexandre trouxe a 12. Trouxe a 12. Então, o meu planejamento de que o presidente Bolsonaro seria preso hoje, no programa de terça-feira, e de ter deixado a pauta para terça-feira o presidente Bolsonaro tá certo, foi quase que cronometrado. Porque se o Alexandre de Moraes não tivesse determinado a prisão preventiva do presidente Bolsonaro no sábado, ele estaria sendo preso agora. Qual é a diferença? A diferença é só o requinte de crueldade, com o Moraes alegando que havia uma tentativa de fuga, uma possibilidade da tentativa de fuga, e que isso ia ser feito através de uma convocação de uma vigília pela saúde do Bolsonaro e pela liberdade do Brasil. Isso ia gerar um pretexto, uma aglomeração para obstruir a fiscalização das medidas cautelares. E aí o Bolsonaro também rompeu a tornozeleira, tentou romper a tornozeleira, e que seria como ele fugiria no meio da vigília. Então, o Alexandre mandou prender o Bolsonaro por achar que ele era o Ethan Hunt do Missão Impossível, James Bond para os mais velhos. Como se alguém conhecido como o presidente Bolsonaro, e que se encontra no estado de saúde que ele se encontra, conseguisse se infiltrar no meio de uma vigília e simplesmente entrar num carro sem que ninguém da Polícia Federal percebesse. É evidente que essas razões são mentirosas e que o que eles queriam era que a prisão do presidente Bolsonaro fosse o seu próprio acontecimento e regida pela sua própria humilhação. E o Alexandre usou um pretexto. É mesmo poético, né? Eu diria até que o pretexto. Porque a razão para a convocação da decretação da prisão preventiva do Bolsonaro foi uma vigília. Eu acho normal, porque não há nada que o demônio odeie mais do que um ajuntamento de pessoas orando e pedindo por algo justo. E é demoníaco. E é claro que o demônio age através do Alexandre. E o demônio odeia uma vigília. Aí, além da vigília, teve a questão da tornozeleira, né? E teve um vídeo que foi publicado em diversos jornais e rodou as redes sociais sobre a tentativa de romper a tornozeleira que teria acontecido pelo presidente Bolsonaro. Eu quero assistir, você já deve ter assistido esse vídeo, mas eu quero assistir aqui com você, porque eu tenho alguns comentários. Equipamento 85916-5. Vejam. Usou alguma coisa para queimar? Deixa eu te falar. Ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não, fica tranquilo. Tá.
Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando aqui, vai. Boa noite, tudo bom? Qualquer pessoa que assiste esse vídeo percebe o estado do presidente Bolsonaro. Eu diria que um estado semicatatônico. Um estado semicatatônico. Que evidencia outro ponto para o qual eu tenho chamado a atenção, levantado há muito tempo aqui no programa, que é a questão da tortura psicológica da qual o presidente Bolsonaro é vítima, que tem levado o presidente a um estado mental de exaustão e confusão. É claro que ele está sob efeito de medicação. É evidente que está. E por que ele estaria sob o efeito de medicação se estivesse em bom estado? O presidente Bolsonaro vem sendo um idoso que vem sendo torturado por um violador sancionado de direitos humanos internacionalmente, de forma reiterada, e isso leva o presidente a um estado de confusão mental. Associe isso aos remédios. Você vai ler o relatório médico do dia 23 de novembro, você vai ver que os médicos descreveram que visitaram o presidente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília na manhã daquele dia, e eles relatam que no dia 21 de novembro, um dia antes da prisão, o presidente Bolsonaro relatou que apresentou um quadro de confusão mental, alucinações, possivelmente induzido pelo uso de um medicamento chamado pregabalina, que teria sido receitado por outra médica, seja lá que causa esse de vários médicos tratando o presidente Bolsonaro. O medicamento reagiu com a clorpromazina e gabapentina, os nomes horrorosos, cloroquina é muito mais fácil. Ele já usa para o tratamento das crises de soluço, e causou esses efeitos colaterais extras nele. Então a gente está falando de um homem cuja confusão mental, a qual eu venho chamando a atenção há algum tempo. Confusão mental foi unanimidade entre os médicos. Causada primeiro por uma tortura psicológica e depois pelo consequente uso de remédios. É óbvio que não poderia ser punido por uma cautelar, enquanto ele não estava no domínio completo mental no domínio completo das suas capacidades físicas e mentais. Mas não é só isso, porque o fundamental é o quadro da tortura psicológica. Pelo amor de Deus, o estado de saúde do presidente Bolsonaro é periclitante. Mental e físico. Pelo amor de Deus, antes da prisão, o próprio Metrópolis reportou que o presidente Bolsonaro estava soluçando há 23 horas. Eu conversei com o senador Flávio Bolsonaro, que disse que o pai não estava bem, continuava com soluço. Meu amigo, você já tentou? Eu já tive uma crise de soluço. Tem um remédio, esqueci o nome agora aqui, que é um anti-inflamatório que se toma aqui nos Estados Unidos. É muito comum aqui esse anti-inflamatório. E eu tenho o efeito colateral desse anti-inflamatório, para mim, é uma crise de soluço que não passa. E a última vez que eu fui fazer uma pequena cirurgia e tal, me deram esse negócio, eu tive uma crise de soluço que durou umas 5 ou 6 horas. Na sexta hora, você quer se suicidar. Na sexta hora, você não aguenta mais soluçar. Você não aguenta, você pede pelo amor de Deus para parar de soluçar. Você não consegue dormir. Você não consegue fazer nada. Agora você imagina um indivíduo que está soluçando há 23 horas.
o efeito mental disso. Um sujeito que está se assistindo na televisão ser injustiçado, ter a sua reputação assassinada com a ameaça de ser enviado para a prisão e de morrer na prisão. Não, vai para Papuda, vai para Papudinha. Você dá medicamento, medicação tarja preta para o presidente, como a gente chama, e imagine o estado dessa pessoa. Agora, como? Eu me pergunto, e tem a ver com a postagem que eu fiz e com o presidente Bolsonaro, o próprio Eduardo falou a esse respeito. Como pode o presidente Bolsonaro negociar, por exemplo, a anistia? Como pode o presidente Bolsonaro negociar a própria sucessão? Valdemar da Costa Neto, o presidente Bolsonaro vai escolher quem será o candidato. Nesse estado? Nesse estado? Como é que esse homem pode escolher quem vai ser o candidato da própria sucessão? Como pode um refém depauperado negociar a própria soltura? Aí o Fé reclamou, por que o seu presidente Bolsonaro não pode falar? Porra, porque tá assim, meu filho. Bolsonaro é um prisioneiro de guerra. Botem uma coisa na sua cabeça, na cabeça de vocês. Bolsonaro é um presidente, um prisioneiro de guerra. E depois que ele estiver livre, ainda vai ter que ser tratado. Tratado para estresse pós-traumático, tratado para que tenha plena recuperação. Não tem como condições de liderar qualquer coisa. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de entendimento, é um abuso de uma pessoa numa condição vulnerável. E não tenham dúvidas, esse é o plano do sistema com a vontade do Centrão. Deixar o presidente Bolsonaro nesta situação, isolado, preso, frágil, em confusão mental, para que eles possam voltar com a ideia, que já havia sido frustrada, de uma candidatura com o apoio do Bolsonaro, mas sem ser bolsonarista. Certamente sem o sobrenome Bolsonaro. E não acreditem em mim. Acreditem nos porta-vozes destas pessoas. Vejam matérias como essa. Prisão de Bolsonaro fortalece Tarcísio contra Flávio para 2026. É o que diz o sistema. Mônica Bergamo. Bastidores. Banqueiros tratam Bolsonaro e Vocaro como liquidados em almoço da Febraban. Febraban são os banqueiros, é a Faria Lima. Eu posso continuar aqui. Centrão vê nova janela para a chapa presidencial com apoio de Bolsonaro, mas sem Bolsonaros. Está na Folha de São Paulo. Eu não preciso nem mais ficar dizendo para vocês o que está acontecendo, porque os caras estão dizendo. Eles estão dizendo a vocês. Óbvio que você que assiste o Paulo Figueiredo Show está me vendo me esgoelar igual um louco a respeito desse assunto, dizendo o sistema não quer o Bolsonaro como candidato, o sistema quer um Tarcísio, e eu já volto, já vou reiterar aqui que para mim não é o governador Tarcísio o artífice e planejador desse plano, o orquestrador desse plano, não é. Mas o plano deles é deixar o Bolsonaro mais fundo do poço, na pior condição de saúde, de baixa tortura psicológica. E aí o cara, prisioneiro de guerra, né? Aqueles caras... O Bolsonaro hoje, a imagem que eu vejo dele é daqueles caras que estavam no Vietnã e foram torturados pelos Vietcongs e pelo exército do Vietnã, e o cara já estava catatônico. Ah, sim, não. Não mexi na tornozeleira, não. Quis cutucar para ver o que tem dentro. Tem nego irresponsável na internet dizendo que tem escuta e tal, sem nenhuma evidência. Aí o cara fica num estado mental de confusão o dia inteiro trancado dentro de casa. Sim. Candidato. Sim, Tarcísio. Sim.
Eu não vou ficar calado vendo isso. Eu não vou ficar calado. Eu acho que o desespero destes caras é saber que não há nada que eles possam fazer. Porque vai ter candidatura, sim, de um Bolsonaro. Vai ter candidatura, sim, não é vice, não. Ora, vocês acham que vai acontecer o quê? No momento em que sair Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, com o apoio do Eduardo, com o apoio do Carlos, com o apoio do Renan, todos os filhos apoiando, possivelmente, não converso com ela, mas imagino que naturalmente também, com o apoio da Michelle. Vai fazer o acordo com quem? Quanto tempo um candidato... O Tarcísio eu acho que nem seria candidato numa hipótese dessa, porque ele não é... O Tarcísio, eu reputo ele inteligência. Mas quanto tempo será que a gente vai demorar para destruir um Ratinho Júnior pelo resto da vida? Quanto tempo a gente vai demorar para destruir qualquer outro candidato que tope fazer esse papel de candidato do sistema? Caiados da vida. Quanto tempo? Eu acho que uma semana de internet a gente acaba com a reputação desse cara para ele nunca mais se eleger nem síndico do prédio. Pelo menos não com o voto da direita. Como que a gente acaba com a reputação? Com a verdade. Só expondo que a pessoa é o candidato do sistema. Não precisa de muito. Ah, bom, para isso precisa ter rede social, né? É, por isso que você precisa ter VPN e tem um link aqui na descrição. Mas esse é o... E aí vocês veem, né? Bota de novo o vídeo de 2022 da Jovem Pan para mim, Bruno. Eu quero voltar a dizer, esse vídeo é de novembro ou dezembro, acho que é dezembro. Bota aí de novo, Bruno. Dezembro de 2022. De eleição nesse sistema que está aí é uma perda de tempo. Peraí, eu quero voltar aqui. Disputar sistema de eleição nesse sistema que está aí é uma perda de tempo. E 3. Esse é o trecho. Eu falo depois da prisão do presidente Bolsonaro, mas eu quero prestar atenção nesse trecho. Em 21 de dezembro de 2022, o que eu dizia? Disputar sistema de eleição nesse sistema que está aí é uma perda de tempo. E 3. Eleição deste jeito, na mão destes caras que escolhem quem são os candidatos, é uma perda de tempo. Então tem gente até de boa fé dizendo, não, é mais fácil vencer o Lula com um Tarcísio como candidato. A gente não pode correr o risco de perder as eleições. Eu falo, que eleições, meu filho? Se o candidato era o Bolsonaro, tiraram ele da disputa. O candidato era o Eduardo, tiraram ele da disputa. Agora o candidato está sendo o Flávio e no despacho contra o Bolsonaro, que determina a prisão, na decisão que determina a prisão do presidente Bolsonaro, o Alexandre já ensaia a abertura de processo contra o Flávio pela comunicação da vigília. Olha, qual é a diferença disso para Nicarágua, para Venezuela? E aí você está preocupado com quem vai ser o candidato só vai ser quem eles deixarem, e aí você vai ter um sistema conduzido pelo Alexandre de Moraes como imperador do país. Você está preocupado com essa eleição? Aí eu volto para 2022, onde eu estava dizendo, meu filho, isso é perda de tempo, vocês estão brigando com a coisa errada. Vocês estão pensando... Como que vocês podem estar pensando em eleição? Se a gente perdeu a eleição com o Bolsonaro presidente, hoje a gente é muito mais fraco. E a gente não perdeu a eleição porque perdemos no voto. Perdemos a eleição porque a condução do processo eleitoral foi uma fraude. Independente da máquina, da maquininha, a condução do processo, o trabalho do presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi criminoso. Nós sofremos um golpe de Estado com o presidente Bolsonaro no poder. O que te faz crer que com Tarcísio ou com quem quer que seja como candidato em 2022, nós tenhamos qualquer capacidade de reação sem antes minar a capacidade do sistema de fazer o que quer? É impossível. Isso é evidente. Mas os conselhos são dos mesmos bostas que garantiram ao presidente Bolsonaro que ele não seria preso se ele fosse bonzinho e legal com o sistema. E agora, onde estão essas pessoas? Que vão desde Ciro Nogueiras, vão, nesse caso, governadores Tarcísios, vão desde de todas essas pessoas do entorno até os advogados, que diziam para o presidente não dar entrevista, não ser duro, cuidado com as suas palavras, não irritar o Alexandre de Moraes. Agora, essas mesmas pessoas querem convencer a gente
que se a gente nomear um candidato dócil, esse candidato tem chance de ganhar. Lamento, eu não acredito nem que este candidato, que já seria uma fraude por si só, porque não é o candidato do povo, é o candidato do sistema, contra um outro candidato do sistema, não tem por que esse candidato vencer, porque eles controlam tudo. Porra. Que desespero. Aí eu vejo alguém no comentário político do programa, não vou dizer o programa, mas estão todos, não, porque temos que me preocupar em ganhar com 2026. Porra. Não pode. Esse grau de burrice não é mais autorizado a essa altura do campeonato. Esse estelionato eleitoral. Não, peraí, eu vou beber uma água. Tem muita coisa para falar. Tem que falar dos Estados Unidos aqui, de Samsung, de cacete. Esse é o estelionato eleitoral que o Centrão quer fazer contra você. O sistema quer fazer contra você. Acreditar que você está, de fato, decidindo o futuro do país em 2026. Mas ele não é o único estelionato que você está sofrendo nesse momento. Você também está sofrendo um estelionato menor em relação a um assunto... Vai durar pouco esse estelionato, mas é um outro assunto que diz respeito aqui aos Estados Unidos. Eu estou dizendo assim que você que está em casa, você está sendo vítima de um golpe. E eu chamo a atenção sempre que eu vejo um golpe em curso, mas as pessoas muitas vezes não querem, não conseguem não cair no golpe porque elas não sabem em quem acreditar. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando aqui especificamente, antes de eu entrar na questão das sanções, na notícia que os Estados Unidos, na quinta-feira passada, teriam retirado as tarifas de determinados produtos, como café, carne bovina, banana e por aí vai. Isso também não deveria ser uma surpresa para vocês, porque vocês assistem o Paulo Figueiredo Show e eu literalmente avisei que aconteceria isso no programa da quinta-feira retrasada. Eu disse que não havia avanço nas conversas com o Marco Rubio, no governo brasileiro, mas que os Estados Unidos cortariam as tarifas de certos produtos de vários países, incluindo o Brasil, por razões que interessam quem? Ao Brasil? Não, aos Estados Unidos. Sobretudo para causar uma baixa nos preços do mercado americano a partir do aumento das importações. Né? A conta é simples, se aumenta a oferta, o preço tende a cair. Eu também disse no programa que o governo Lula iria vender isso como se fosse uma vitória da diplomacia brasileira, mas que no final das contas não tem nada a ver com isso, tem a ver com Trump buscando estabilizar os preços de setores estratégicos dos Estados Unidos. Vejam, eu disse isso tudo exatamente assim. Tem o vídeo, Bruno, por favor? Mas a minha aposta, e aí é a aposta do Paulo Figueiredo, eu não trabalho no Departamento de Estado, a minha aposta é que a única coisa que deve acontecer, com certeza a Globo News e o governo do Brasil vão acreditar a diplomacia do Lula, não tem nada a ver com a diplomacia do Lula e sequer restrito ao Brasil, que vai ser a questão do café. O americano ama café, né? E isso tem uma raiz cultural muito forte, de oposição ao chá britânico e coisa e tal. Eles amam café. Mas, ao mesmo tempo, e eu também amo café, mas, ao mesmo tempo, por razões climáticas, geográficas e tal, os Estados Unidos não produzem praticamente café. Então, como o Trump está buscando as medidas para não encarecer os produtos para os americanos, os produtos que não são fabricados nos Estados Unidos, aos poucos devem ter as suas tarifas reduzidas. Então, nessa semana, ele e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciaram que vão reduzir substancialmente as tarifas sobre café e também sobre bananas. Pela mesma razão. Paulo, você está tendo que mudar a sua narrativa a todo momento, eu falo. Assista o programa, qual foi a mudança aqui? Aliás, houve uma surpresa. A surpresa foi que eles tinham originalmente tirado dos 50% de tarifa do Brasil, só tinham tirado os 10%,
como tinham tirado dos outros países, mas não tinham tirado os 40% extras, que são os da tarifa Moraes. Alguém percebeu isso no USTR, né? E na quinta retirou os 40% sobre os produtos do Brasil e retroagiu até a mesma data dos outros países. Então o que aconteceu de fato? Isso é o fato. Não é o Paulo Figueiredo. Esquece o Paulo Figueiredo. O que aconteceu de fato? Aconteceu que os Estados Unidos retiraram as tarifas de certos produtos para vários países e nesse bolo o Brasil também foi contemplado. E não foi algo tão significativo assim, porque quando você pega os produtos que estão isentos da tarifa, você vai ver que eles representam 10% do volume das exportações do Brasil para os Estados Unidos. E lá atrás, noticiamos aqui ao trabalho que Eduardo e eu havíamos feito, a gente tinha conseguido retirar as tarifas de quase 50% dos produtos. Não tinha nem conversa de Mauro Vieira. Vai acreditar também ao Mauro Vieira e ao Lula? Lamento. Eduardo e eu fizemos mais para retirar as tarifas do que, de fato, o governo do Brasil fez. Porque, repito, não houve nada de especial. Não houve nenhum êxito da ação atrapalhada da diplomacia brasileira. O que eles tiraram foi tarifa de uma série de países, incluindo o Brasil, para atender o interesse americano. Agora, o restante das tarifas continua no lugar para algo como 40% das exportações brasileiras. E, obviamente, ninguém tocou na sanção do Brasil. Então, na prática, para isso, em relação a isso, nada mudou. E a imprensa está vendendo para vocês a ideia inédita de que o Lula tinha feito uma diplomacia maravilhosa. É golpe! E o pior de tudo, as maiores vítimas do estelionato diplomático praticado por Lula e Mauro Vieira foram os diversos setores que ficaram de fora dessa redução global, ênfase no global, de tarifas americanas. Os coitados, que representam cerca de 40% das exportações brasileiras, eu repito, para os Estados Unidos, que é praticamente toda a indústria, o setor da pesca, coitado, e vários setores do agronegócio, eles seguem com a tarifa Moraes de até 50% enfiada goela abaixo. Não mudou nada. Só mudou uma coisa, porque agora é pior, porque agora ninguém mais está comovido em ajudá-los. Não se fala mais nesses que estão com a tarifa. Nem a imprensa, que tem que sustentar agora a narrativa fajuta de que o Lula venceu o Trump. Hoje isso para mim foi chocante. Um interlocutor, um parlamentar, falou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a respeito das tarifas, e o Mota falou, mas as tarifas não caíram semana passada? O presidente da Câmara brasileira não sabe que 40% das exportações brasileiras ainda estão sob tarifa de 50%. E por isso não tem perspectiva real nenhuma de mudança e redução no horizonte. A mídia está cagando e andando, desde que a narrativa predominante favoreça o Lula. Os políticos não sabem nem o que está acontecendo. Então, ou esses caras se organizam e começam a pressionar o Congresso por uma anistia, que a gente vai falar no programa de hoje, ou vão ter que engolir esse problema por tempo indeterminado. Aí, claro, que tem gente que falou assim, eu não vi aqui, mas deve ter gente falando no chat. Não, Paulo, você está falando isso, mas na própria ordem executiva o Trump fala que foi graças às conversas com o Lula. Eu falo assim, sim, meu caro Padawan. Mas se você fizer um trabalho mínimo jornalístico e for olhar a ordem executiva dos outros países, você vai ver que o que é dito é o mesmo. É copia e cola. E eu confesso, eu também tomei um susto quando eu vi a ordem executiva falando isso para o Brasil, que tinha sido avanço das negociações, que eu falei, vocês estão me dizendo que não está tendo avanço nenhum. E agora tem uma ordem executiva dizendo que teve avanço, e aí eu fui conversar com as pessoas do governo americano e eles me disseram isso, que eles escreveram isso para todo mundo, como comprova a ordem executiva da imagem. Bota o texto aí, na tela de novo, Bruno. Devia estar o texto aqui no meu teleprompter, mas se você conseguir ler aqui, Substantial Progress, isso aqui não é do Brasil, o Brasil não estava incluindo nessa ordem. Substantial Progress in Reciprocal Trade Negotiation. Reduzimos a tarifa graças ao
progresso substancial nas negociações recíprocas de tarifa. Isso aqui não é do Brasil. Volto a dizer, esse não é do Brasil. Mas o texto utilizado é o mesmo para o Brasil. Claro, atribuir a retirada das tarifas às negociações entre o Lula, entre o Trump e quem quer que seja, dá ao Trump a justificativa política que ele precisa. Para baixar as tarifas, que estão prejudicando a popularidade, marginalmente, na minha opinião, mas estão prejudicando a popularidade do Trump com os preços altos. Então a preocupação é política do Trump. E algumas das pessoas dentro do governo, Trump até acharam que houve cagada aí nessa ordem executiva. Mas houve algum avanço nas negociações? O Brasil ofereceu alguma coisa? O que eu tenho a ciência, não. Cadê o vídeo do Lorival que eu tinha pedido para estar na pauta? Tá aqui, tá na continuidade. Segundo a minha apuração, a aproximação entre Trump e Lula é consequência. Para aí. Porque eu quero o vídeo do Lorival, porque é o seguinte, essa narrativa não é do Paulo Figueiredo. O Lorival Santana, da CNN, está dizendo que a retirada das tarifas não foi a vitória do Lula. Vejam o vídeo do Lorival. O Lorival que eu digo que é um doido, mas vejam o vídeo do Lorival. Segundo a minha apuração, a aproximação entre Trump e Lula é consequência do desejo do presidente Trump de encontrar uma explicação para ele recuar da estratégia das tarifas, que teve uma consequência negativa, tanto do ponto de vista econômico, quanto, consequentemente, do ponto de vista político, naquelas eleições estaduais no início de novembro, em que começou uma espécie de rebelião dentro do Partido Republicano e até mesmo do movimento do presidente Trump, Faça América Grande de Novo. Ele, há 10 dias, teve uma reunião com Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jameson Greer, representante do Comércio, e ordenou que fossem retiradas as tarifas sobre o Brasil desses produtos que estão pressionando a inflação, porque os Estados Unidos ou não produzem, como é o caso do café, ou não produzem o suficiente, como é o caso da carne e do suco de laranja. Então, ele cita as negociações com o presidente, a conversa com o presidente Lula, não porque essa conversa teve um resultado ou uma influência sobre a decisão dele, que é uma decisão unilateral e baseada em questões econômicas e políticas internas, mas para dar uma explicação para que não pareça que ele esteja recuando. O Trump não gosta desse estigma que foi colocado sobre ele, de que ele sempre recua, sempre volta atrás. Ele não gosta de reconhecer erros, ele não reconhece erros. Então, a aproximação com Lula e a citação dessa aproximação na carta são expedientes usados pelo presidente Trump para justificar o recuo. E porque se trata simplesmente disso. As tarifas não estão dando certo em relação a esses produtos. Então foi uma decisão unilateral. Não há negociação ainda entre Brasil e Estados Unidos. Não há negociação comercial. Houve uma conversa inicial, uma conversa política entre Marco Rubio e Mauro Vieira, mas o Trump então cria uma cortina de fumaça, remetendo ao dia 13 de novembro, que é o dia dessa conversa, para dar a impressão de que ele já obteve concessões do Brasil, para mostrar que a estratégia dele funciona. Mas quais são essas concessões? Não existem concessões no Brasil porque não existe negociação comercial. Então é uma forma dele de se blindar. CNN que está dizendo, não existe negociação comercial. A tal da diplomacia empresarial da falsária Tereza Cristina, não tem porra nenhuma disso. E é claro que o governo brasileiro embarca nisso porque é bom tanto para o Trump quanto para o Lula. Não sou eu que estou dizendo, é a CNN Brasil. Porque, não, Paulo, você está mudando a sua posição. Mostrei a minha posição no programa 2 semanas atrás. Acontece exatamente o que eu digo, não, está mudando de posição. E por que eu não mudo de posição? Porque eu não me informo pela imprensa, eu me informo pelas fontes primárias, e o que eu posso eu trago a vocês. E o que eu venho dizendo é o que eu tenho ouvido desde sempre. Os americanos não mudaram a sua posição e cumpriram conosco tudo que se propuseram e tudo que nós pedimos e muito mais, inclusive as tarifas que nós não pedimos. Eles nos deram lei Magnitsky, no Alexandre e na esposa, nos deram as tarifas que nós não pedimos, nós pedimos sanções a autoridades de visto, né? E eles deram todas as que nós pedimos e muitas outras, sancionaram a gente do governo, sancionaram a gente do gabinete do Alexandre, aplicaram a mesma sanção, inclusive a quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, não aplicaram a quem a gente pediu para não aplicar. E graças a isso, a oposição conseguiu aprovar a urgência da anistia, a gente teve a saída do Supremo Tribunal Federal do Boca de Veludo, a gente teve
mudança da postura do Fux e da ida para a segunda turma. Não tivemos história, né? De que não adiantou nada. Claro que adianta, claro que está. Agora, não aconteceu tudo o que nós gostaríamos. E se o governo Lula não teve sucesso na diplomacia, teve sucesso em enganar a opinião pública, inclusive a classe política, inclusive do nosso lado, de que os americanos não estavam mais cumprindo o que se propuseram a cumprir conosco. Abandonaram o Bolsonaro, abandonaram. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro são botados para fora. Agora, Trump, veio a conversa com Trump e o Lula. Trump e o Lula são melhores amigos. Há uma química, há uma petroquímica. E o que os americanos fizeram? Eles não retiraram uma sanção, não emitiram nenhuma declaração favorável ao Brasil, mantiveram tudo idêntico. E, pelo contrário, continuam conversando conosco, nos recebendo, etc., e falando sobre próximas sanções. E o que eu disse aqui no programa há meses atrás? Que a preocupação número 1 com as próximas sanções e eu volto a dizer, eu chamei a atenção para isso aqui no programa. A preocupação era de que não fazia sentido fazer novas sanções Magnitsky até que as sanções aplicadas ao Alexandre, suas empresas e familiares tivessem os efeitos completamente aplicados. E esse é um desafio. Porque se você entrar agora no site do OFAC, você vai ver que as empresas que estão sendo multadas hoje, este ano de 2025, algumas delas começaram as violações em 2018. E não tem a menor condição de esperar 7 anos para que a gente veja os efeitos das sanções, do descumprimento das sanções. Então, esta é a discussão que está em curso. E vocês vão ver, como sempre. Guarda aqui, por favor, esse corte para o Paulo Figueiredo Show, Bruno. Vocês verão nas próximas semanas que haverá avanços a respeito dos efeitos das sanções Magnitsky no Alexandre de Moraes e companhia. Essa coisa da Magnitsky não pegou, vocês viram? Começarão a ver nas próximas semanas os efeitos das sanções começarem a serem plenamente aplicadas. Por que tanta demora, Paulo? Ora, porque, como eu também expliquei aqui, o governo americano amargou cerca de 45 dias de shutdown, 6 semanas de shutdown, que significa que não havia pessoal e não havia quem pudesse trabalhar nesse assunto. Acabou o shutdown e o assunto foi retomado. E daí vieram 2 notícias. No primeiro momento, a notícia a respeito das tarifas, que fez com que todo mundo achasse que os americanos viraram amigos do Lula, volto a dizer, um estelionato e uma mentira, e que não demorou muito a ser provada como falsa, justamente pela segunda notícia, que é a prisão do presidente Bolsonaro. Então está tendo uma treta aí agora, acho que do Kim Paim com o Rodrigo Constantino, por causa de um comentário do Rodrigo Constantino, que eu não acho totalmente despropositado. O Brasil esculhambou até a Magnitsky. Não. A só aplicação da lei Magnitsky no Brasil é inédita, portanto não há mecanismos automáticos, e o enforcement, né, a aplicação, fazer valer a lei, é uma coisa demorada e que a gente está tentando acelerar. Agora, claro que a cobrança de que a sociedade tome as rédeas dos fatos é legítima. Não achei o comentário dele totalmente despropositado, não. Não gosto desse expediente. Eu gosto do Kim Paim, eu me dou bem com ele e tal. A gente não se fala com frequência, mas eu me dou bem com ele. Já critiquei ele aqui, mas a gente sempre tem um diálogo muito franco. Sempre foi muito franco comigo. Mas eu não gosto desse expediente de que uma pessoa discordou, o cara agora é o pior do mundo, as motivações são as piores, ainda mais Constantino é um cara honesto, é um cara que tem as opiniões dele honestas, com as quais eu convijo em 90% e tenho 10% de divergência, e até ligar para ele para falar sobre esse assunto. Eu não gosto não gosto dessa postura de assassinar a reputação, e eu acho que esse formato, inclusive, de dossiê, ele pode ser utilizado para assassinar a reputação de qualquer pessoa. E não é nem baseado necessariamente só em fatos, é muita conjectura, é muita ilação, é muita suposição, é muita conexão de pontos que são totalmente soltos. Minha opinião pessoal. Ainda mais um cara como Constantino, um cara que sofreu tanto por esse assunto, cara. O cara pegou
pegou uma pedrada. Foi um exemplo de superação com o negócio do câncer. Sei lá. Mas eu estava dizendo o seguinte, que quando veio a prisão do Bolsonaro, as coisas ficaram, acho que, mais claras para o público, né? Porque o que se esperava? Que o Bolsonaro fosse preso e o governo americano, que agora que supostamente tem uma química, uma petroquímica com o governo Lula, e que está nessas relações maravilhosas a ponto de terem retirado a tarifa, que o governo Trump ficasse quieto a respeito do Bolsonaro. Afinal, nós lemos todos os dias, eu queria ter trazido para a pauta, mas nós lemos todos os dias aqui que Trump tinha abandonado Bolsonaro. Nós lemos isso aqui, eu não sou maluco, eu tenho mais do que 2 semanas de idade para me lembrar da época que os jornais publicavam que Trump tinha abandonado Bolsonaro, que ele não queria mais contato com o loser. Essa era a análise publicada nos jornais brasileiros. Então você imaginava que, já que abandonou o loser, o governo americano não fosse fazer nada em vida que segue. Mas, aparentemente, não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que ocorreu após a prisão do Bolsonaro foi uma resposta dura e inequívoca, oficial do governo americano, através de uma postagem pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, originada simplesmente do número 2 da diplomacia americana no mundo, o Christopher Landau, que publicou o seguinte: o ministro Moraes, um violador de direitos humanos já sancionado, trouxe descrédito e vergonha internacionais ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão preocupados, a frase está aí, os Estados Unidos estão gravemente preocupados, não é preocupados, gravemente preocupados com o seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e severíssimas restrições de comunicação. Severíssima. Provocação. Você não tem nada mais, continua a frase, não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que desconhece qualquer limite ao seu próprio poder. E esse é o posicionamento oficial do governo americano a respeito da prisão do Bolsonaro. O mesmo governo americano que a gente leu que abandonou o Bolsonaro e que teria uma petroquímica com Lula. Tanto é que, eu volto a dizer, foi reproduzido pelo órgão oficial dos Estados Unidos no Brasil, que é a Embaixada dos Estados Unidos. Mas se não bastasse, a outra resposta veio do nosso já conhecido Jason Miller, que é um dos principais assessores políticos pessoais do presidente Trump, que escreveu o seguinte: para todos que foram enganados ao pensar que a caça às bruxas do Supremo Tribunal Federal do Alexandre de Moraes contra o presidente Jair Bolsonaro era exagero, que Moraes só queria colocar Bolsonaro em uma detenção domiciliar leve e não pretendia enviá-lo para a prisão, espero que estejam apreciando o café da manhã. O ex-líder, aí ele botou aqui, ex-líder do Brasil, Bolsonaro é preso por alegações de plano de fuga. Jason Miller também publicou um outro post, esse mais bem-humorado, com o Voldemort e a legenda: o inverno está chegando. E não dá para botar a música aqui, porque o post no Instagram foi one way or the other, I'm gonna get you, gonna get you. Que significa assim: de um jeito ou de outro eu vou te pegar. Isso é pro Alexandre, botou a foto do Alexandre. Deixa esse Voldemort aí rolando aí, Bruno. Essa postagem no Instagram vem com a música de um jeito ou de outro eu vou te pegar. E o Jason Miller, eu espero que a essa altura do campeonato as pessoas entendam, um dos principais assessores políticos de Donald Trump, não é nenhum fanfarrão para ficar fazendo tic-tac. Tudo que foi dito que ia acontecer, de fato, aconteceu. Tudo que
Outra notícia: Moraes determina o cumprimento da pena de Bolsonaro na PF. A notícia, então, que saiu será de que o presidente Bolsonaro cumprirá a pena, então, na Polícia Federal e não onde deveria cumprir, que é dentro do Exército. Agora, sobre o Jason Miller, voltando ao Jason Miller. Obviamente, eu não posso discutir publicamente todas as coisas que eu sei. Mas eu já dei uma palhinha aqui nesse programa para a direção que as coisas vão. Não há mudança de curso a respeito da política externa americana. Não acredite em mim, acredite no Jason Miller, acredite na própria embaixada americana. Não há mudança de curso na política americana. Acredite no Jason Miller. A Lei Magnitsky vai pegar no Brasil e eu arriscaria dizer que novos vistos serão caçados e que nós teremos, talvez, mais aí alguns sancionados pela Lei Magnitsky no Brasil em altas esferas do poder. Não vou dar pistas, não vou dizer quem, não posso falar os nomes que eu ouvi sendo discutidos. Mas lembrem-se, né? Uma dica para vocês é aquilo que o Gilmar Mendes sempre fala. Alexandre de Moraes não agiu sozinho. Alexandre de Moraes não agiu sozinho. Vou falar mais sobre isso. Mas antes eu vou pedir a você dizer o seguinte. Enquanto todos continuam reduzindo os apoios, sem esperanças, dizendo, Paulo, você fala isso, mas não aconteceu. Assim, enquanto a imprensa, quá, a gente segue com o trabalho. Nós estamos hoje aqui com 70 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show. Quero agradecer essa enorme audiência e vou continuar o programa daqui a pouco, falando inclusive sobre o estado da anistia na Câmara e como que os Estados Unidos podem impactar nisso. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que esse é um momento onde você deve continuar seguindo em frente. E eu preciso que você continue me apoiando ou passe a me apoiar a partir de hoje. E você pode fazer isso entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Com uma quantia pequena, de $5 por mês, você pode se tornar meu apoiador e receber, eu tenho muito orgulho de vender conteúdo, então você recebe o meu conteúdo exclusivo e garante que o Paulo Figueiredo Show continue. Você também pode se tornar meu patrono Gold, com a quantia de $49 por mês ou $499 por ano. E o que eu ofereço a você, por se tornar meu patrono Gold, além de um agradecimento maior, eu ofereço a você mais conteúdo exclusivo. Isso acontece através do nosso grupo de WhatsApp exclusivo de patronos Gold, só entram patronos Gold, então um nível bem alto, e também através de reuniões mensais que nós fazemos, inclusive acho que semana que vem já a nossa próxima reunião mensal. E, além disso, você recebe o meu e-mail para poder sugerir pautas e tirar, fazer comentários diretamente comigo. É o que eu tenho a oferecer ao meu conteúdo. Então, você garante com isso que o Paulo Figueiredo Show continue, que o trabalho do Paulo Figueiredo Show e do trabalho do próprio Paulo Figueiredo continue. Então, isso não é o momento de esmorecer, não é o momento de desistir, porque desistir não é uma opção. A vida vai continuar. Pelo contrário, nós agora precisamos lutar em dobro para tirar mais estes homens inocentes que estão dentro da prisão. E haverá outros nomes dentro da prisão. Nós temos... A luta não pode diminuir. E há, sim, luz no fim do túnel. Mas ela passa pela participação do povo brasileiro. Neste ponto, é o ponto do comentário do Rodrigo Constantino, que eu sou obrigado a concordar. A ajuda dos Estados Unidos, ela está vindo, está vindo e continuará a vir.
Mas quem tem que tomar o nosso destino, a rédea do próprio destino, somos nós. Somos nós. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Nós temos que seguir adiante, pô. Mais ainda do que nunca, porque se você entregar, vai acontecer o quê, cara? E a gente ficou perto, muitas vezes acontecem as coisas nos bastidores, são muito, muito maiores do que podem ser tornadas públicas. Vejam, a gente deu um nó no sistema com os Estados Unidos, deu um nó no sistema com as candidaturas do Eduardo e do Flávio Bolsonaro. Mas se vocês não tomarem atitude, a coisa não vai adiante. E a atitude passa pelo quê? A gente vai falar sobre isso agora, sobre a anistia. Mas a atitude passa também por você apoiar quem está no front. Não existe guerra sem linha de logística e suprimento. Então, se você não faz a sua parte, você não tem como... Entenda isso. Toda vez que você reclamar do Brasil, pergunte, eu estou fazendo a minha parte? Eu estou fazendo a minha parte, né? A frase que eu repito do Kennedy. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Pergunta, você está enxergando alguém que esteja fazendo a coisa certa? Qualquer um. Não precisa ser o Paulo Figueiredo, não. Se for o Paulo Figueiredo, eu vou ficar muito grato. Mas qualquer um que esteja fazendo a coisa certa, você está contribuindo de alguma forma? Ah, mas eu não sei como contribuir. Ora, você sabe as suas capacidades melhor do que ninguém. Arregace as mangas e faça o que você puder fazer. Um bom caminho, que é um caminho diminuto, eu volto a dizer, uma promoção do McDonald's por mês, é um podrão, é um apoio de $5 para o Paulo Figueiredo. Mas pode ser para outro, assina lá a Revista Oeste, eu não sei se o Kim Paim pede apoio ou não, vai lá e apoia ele, quem quer que seja, quem você gostar, o Constantino, por quem quer que seja. É a sua parte, é a sua contribuição. Não existe, os americanos dão um show nisso. Ah, mas Paulo, tenho medo de fazer apoio. Meu filho, eu criei tenho uma empresa que é dona dos meus direitos nos Estados Unidos, num servidor nos Estados Unidos, que eu não posso receber Pix, justamente por isso que eu não tenho como receber Pix com as contas bloqueadas no Brasil. Então eu criei uma empresa, vendi os meus direitos de imagem para uma empresa que tem os direitos, você vai lá, paga esta empresa de forma só entre você e a empresa, num servidor americano, de forma que não tem como o Alexandre pedir dados bancários da empresa, o que quer que seja, porque é tudo aqui nos Estados Unidos onde ele não consegue nada, não consegue nem me notificar. Então, tá lá a plataforma para você fazer a doação, tem também Bitcoin, se você está apavorado. Mas, meu Deus do céu, você tem esse grau de paralisia, onde você não tem coragem de dar $5 ou $50 ou $500 para um jornalista, pô, mas você acha que você vai reagir como? Você acha que se for bonzinho com o sistema, como foi o presidente Bolsonaro, você vai escapar? Não vai escapar. Os americanos cobram e perguntam: onde está a pressão popular do brasileiro? Então não fiquem esperando que tudo caia dos céus daqui, sem que ninguém precise fazer nada no Brasil. Isso vale tanto para você, que é um cidadão comum, quanto para você, que foi eleito pelo cidadão comum para representar o cidadão comum no Congresso Nacional. Vocês não podem esmorecer, congressistas e a população. Se vocês se entregarem, será pior. E qual o caminho? Ora, o mesmo de sempre. O único caminho possível para o Brasil é o da anistia. A gente vai continuar trabalhando, continuar dando suporte. Essa narrativa de que o governo Trump e o governo Lula estão numa química maravilhosa, ela vai ser desfeita mais cedo ou mais tarde. Mas, no final das contas, quem tem a capacidade de ação é, sim, o povo brasileiro, cobrando para que o Congresso paute a anistia. E, pelo que eu estou vendo, essa vai ser a semana dessa grande discussão. Qual é a situação atual? Bom, tem uma notícia aqui, eu não sei se botou na pauta, se puder, bota, por favor, João e Bruno. A gente mandou no grupo de que... Não, eu não quero o placar ainda não. Era uma notícia que acho que a Mica mandou no nosso grupo de pauta, de que nós temos
Tá aqui a notícia do Mota dizendo que não tem clima, que vai adiar a anistia. Cadê essa notícia? A notícia saiu, foi enviada na nossa pauta. De que o Mota não vinha clima para a anistia. Bota aí daqui a pouco. Segundo o voto dos deputados que votaram a favor da urgência da anistia, nós temos 310 votos, que é mais do que o necessário para aprovar até uma PEC. A gente precisa de 268 votos. Então, se a gente tiver os 310 votos da urgência, já são suficientes. Então, o que você pode fazer, você que está em casa? Reforce com os 310 deputados que estão no placar aqui. Bota aqui, agora bota o placar na tela, Bruno. Esse placar, que eu vou pedir para vocês botarem também no link da descrição. Reforce com esses 310 deputados que você quer não é dosimetria, mas que é anistia ampla, geral e restrita. Até esqueçam os outros deputados que ainda não se posicionaram. Foquem nestes aí, que nós já sabemos que estão abertos ao voto favorável, e já é voto suficiente. E se esses mesmos deputados que votaram pela urgência do projeto votarem em favor da anistia, a anistia vai ser aprovada. E a gente vai ter obtido essa vitória que é tão importante. Então, o site é www.deputados.anistia8dejaneiro.com.br, anistia08dejaneiro.com.br. Pronto, tá o link aí na tela. Vejam quem são os deputados, liguem para os seus gabinetes, mandem e-mail, cobrem nas redes sociais, porque é hora de pressão. É uma hora propícia para a anistia. E eu digo por que é propícia. Você tem e poderia até estar na pauta isso também, a notícia de que Hugo Mota rompeu com o Lindbergh. O Hugo Mota, o presidente da Câmara, rompeu com o governo e quer dar uma vingança no governo. Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, está puto com o governo, com a nomeação, e vários outros deputados, senadores do Centrão, putos com a nomeação do Bessias para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Tanto que o Alcolumbre disse que será apreciada no momento oportuno. Eu ouvi a história, eu vi de uma famosa jornalista da esquerda. Isso, deixa essa notícia aí. Ouvi a notícia de uma jornalista de esquerda de que Alexandre de Moraes estava meio estremecido com Lula por causa da nomeação do Bessias, que o lobby era pelo Rodrigo Pacheco. Daí vem, hoje, o fato de haver um apoio do Cássio Nunes e publicamente do André Mendonça, que foi uma cagada, ao nome do Bessias. Não é minha posição, eu acho que todos têm que ser rejeitados. Mas o que eu quero dizer é que o momento é oportuno. Também acho que é oportuno para que se aumente a pressão aqui dos Estados Unidos, e estamos trabalhando nisso, e volto a dizer que teremos novidades em breve. Você pode botar... Temos tic-tac ainda, Bruno? Teremos teremos novidades dos Estados Unidos em breve, mas o momento político é favorável, o momento na Câmara é favorável, o momento no Senado é favorável, o momento de pressão popular é favorável. Você só tem que fazer a sua parte. Tá bom, Bruno. E o caminho é a anistia, não há outro caminho. Aqui, Mota rompe relações com o líder do PT na Câmara. Não tenho mais interesse. Está rompida a relação. Tudo que a gente quer está louco para dar um troco. O que falta? Falta o Centrão, falta você, falta o seu engajamento. Você que é deputado, que ainda está você que é empresário, que ainda está sofrendo com a tarifa. Reclame com os líderes partidários. Reclame com os deputados, se organizem. Você, popular, cidadão comum, encha o saco das pessoas, o site está aqui, o link está aqui embaixo para você. E cogite se tornar apoiador daqueles que continuam fazendo o trabalho, porque eu não mudo hoje mais de 70 e tantas mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show, e a gente estava tentando aqui chegar a 800 mil inscritos, faltam
16 inscritos para nós chegarmos a 800 mil inscritos no canal Paulo Figueiredo Show. Pô, galera, vejam aí se você está inscrito no canal. 16, ajuda aí, pô. Ajuda eu, como diz a Xuxa. Ajuda eu. Se inscreve aí no canal. Mas, de verdade, seu apoio é fundamental. Então, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoio, porque se tem 70 mil pessoas assistindo Paulo Figueiredo Show, é porque tem uma quantidade muito menor, garanto que é bem menos que isso, de apoiadores que garantem que o programa continue. E você pode fazer isso com $5 por mês, ou com $499 por ano, ou $49 por mês, se tornando patrono Gold. Se você não quer, morre de medo, eu repito sempre, é tudo feito através de um servidor seguro. Mas se você morre de medo, não tem outro jeito, faz uma doação de qualquer valor por Bitcoin, no link também da descrição. Tem QR Code, tem link na descrição, aponta a TV aqui para esse QR Code aqui de cima, para onde você quiser, porque o seu apoio é muito necessário, principalmente nesse momento de estar mudando de estúdio novo, novas instalações muito bacanas, investimento para dar a você mais qualidade. Paulo Figueiredo Show, afinal das contas, é um oferecimento de vocês. E com os trabalhos do João Gabriel na editoria do programa, o Bruno Bart na edição de vídeo e a Mika Spakoski no apoio editorial. Amanhã estaremos de volta às 3 horas da tarde, não teremos programa na quinta-feira, porque é feriado de Dia de Ação de Graças, Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, mas amanhã teremos sim programa às 3 horas da tarde, e eu acho que já vai ter até uma novidadezinha na imprensa no programa de amanhã. Não perca, para isso tem que estar inscrito no canal e ativar o sininho das notificações. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América, e até amanhã. Figueiredo.